uma foto com gente do centro acadêmico e não tiver um copo nessa grama, ela não vai falar nada. Tenho certeza que se tiver tudo organizado depois, ela não vai achar ruim, porque não vai ter o que ela fazer, gente. Essa é uma das brechas. A professora Suzy Lagarde já falou isso pra gente. Ela falou assim, existe um sistema muito fechado dentro dessa universidade, mas se vocês assistirem nas brechas, vocês conseguem tudo que vocês quiserem lá. E eu acho que é isso que a chapa pretende. Esclarecer a questão do diálogo. O diálogo parece que a gente vai deixar a diretoria principalmente vir falar com a gente ou impor coisas pra gente. Não é isso. O diálogo é a gente só conseguir estabelecer uma conexão com a diretoria, inclusive para, se precisar, a gente conseguir falar não também. E ela ouvir que a gente está falando não também. Não a gente falar não no cal, dentro daquela salinha, e ficar não como não. E a gente simplesmente ser ignorado pela diretoria. É conseguir falar não, inclusive, para eles verem que a gente está falando não para eles. Entendeu? É basicamente chegar por esse sentido. Sobre o diálogo, né? Na verdade, a questão que eu elaborei com a Ju para essa questão era qual é o limite do diálogo. O que a gente pode oferecer para a diretora e até onde a gente pode oferecer para ela. Porque senão, na minha concepção, a gente deixa de ser prático. Porque a gente, para tudo que a gente vai fazer, a gente fala, vamos dialogar. Mas, por exemplo, eu vou dar o exemplo do mês contra o machismo de novo. Foi-se lá, dialogou, mas a diretoria autoritária falou não. E não e pronto. Isso não é coisa que se discute no IEL. Outra questão, a questão do EREL. Foi-se lá, mandou-se e-mail, eles retornavam os ofícios, a gente mandava de novo e ficou nisso. Por quê? Até que ponto favorecer a diretoria? Até que ponto a gente consegue manter um diálogo com uma autoridade que se mostra como autoridade e não dá abertura para esse diálogo surgir? Como a gente vai ter diálogo, e aí entra a segunda parte da pergunta da Ju, se não há paridade aqui dentro? Se quem elege o diretor realmente são os professores e não os alunos e os funcionários? Que tipo de diálogo pode existir nessa pirâmide que existe aqui dentro do IEL? Mas, apesar de tudo isso, apesar de todas essas complicações de quem ficou um ano na gestão, e muitas pessoas que estão aqui acompanharam, e algumas inclusive sofreram diretamente com isso, o diálogo ele é importante. Só que o diálogo ele é importante com medidas concretas prontas para serem tomadas. E, infelizmente, esse ano faltou braço e faltou apoio para essas medidas serem tomadas. Pé no chão. O que eu queria falar é que eu acho que você falou de deixar de ser prático. Você deixa de ser prático quando você grita um não dentro da sala do cal e você não chega até a sala da direção para falar esse não. Você deixa de ser prático quando você deixa de procurar a direção, porque você não pode ceder em ponto nenhum. Você não pode sentar, conversar, expor e aguentar ouvir o não. O único não que vocês ouviram foi do mês. O mês, vocês já estavam queimados. O EREL. O que aconteceu no EREL? Vocês perderam prazo. Vocês estão culpando a direção por uma coisa que foi responsabilidade do CAL. E vocês estão, de novo, batendo nessa tecla dizendo que foi a direção. É muito fácil colocar sempre a culpa na direção. Por quê? Porque a direção, pra gente, é inatingível. Porque a direção é essa porta fechada. Porque aqui se trabalha, e nessa gestão se trabalhou com uma direção de portas fechadas. Então, vocês estão colocando como se ali fosse sempre tudo inatingível. E outra coisa, a CEL. A CEL aconteceu. Aconteceu uma CEL muitíssimo bem organizada por 3, 4 alunas que fizeram tudo sozinhas e colocaram uma CEL de pé aqui para todo mundo vir. Já que ela falou da CEL. E não foi tranquilo conseguir coisa para a CEL. Não foi assim, não foi da primeira vez que a gente chegou lá e falou com a Matilde, ela falou, não, beleza, a CEL é da hora pra caralho, vou fazer. Não foi isso não, a gente chegou lá, aí ela falou, não sei como a gente tá de dinheiro, pode ser que não dê. A gente esperou um mês, só que a gente chegou lá, gente, faltando 2 meses pra CEL. A gente não chegou lá faltando uma semana.
A gente chegou lá de novo, faltando um mês para a CEL, com um projeto escrito de 7 páginas, com todos os gastos possíveis que a gente ia ter. Ela falou assim, eu acho que vocês estão pedindo muito, isso não vai dar para dar e isso não vai dar para dar. O que era o coffee break? A gente falou assim, não, beleza, a gente tenta se virar. Aí 2 semanas antes da CEL, eu e a Carol, a gente preencheu 35 ofícios para conseguir passagem aérea e diária para os convidados que vieram para a CEL. E depois, na segunda-feira da CEL, não tinha pó de café no Instituto. E aí eu e a Carol, a gente foi de novo bater na porta da direção e falou assim, vocês prometeram café, vocês prometeram bolacha. E a gente ficou lá até eles derem café e bolacha pra gente. Então a gente conseguiu a CEL lutando. E não foi com o primeiro não de porta fechada, a gente foi embora. Então, a gente quer saber, a gente tem colocado assim a nossa proposta de representar, né? Mas no nosso ponto de vista, a gente tem um ponto de vista muito claro sobre o que significa representar os estudantes, né? O centro acadêmico eleito democraticamente para representar. E a gente queria saber qual que é objetivamente a proposta que a outra chapa tem para chegar nos estudantes e representá-los. Basicamente é isso. Na verdade, para representar não uma, mas diversas coisas aí. Acho que uma das coisas, não consegui entrar na minha fala, quando eu estava comentando dos problemas que a gente vê aqui no Instituto. Um deles é a questão da avaliação de curso, né? Uma das propostas nossas é a gente impulsionar uma comissão de estudantes, uma comissão nossa, que se reúna de maneira permanente para a gente debater currículos. Hoje a gente está... hoje a gente está, enfim, com 2 propostas aí em curso de reformas curriculares. Uma na linguística e outra na letras, né? 2 comissões em que é composto, nessas comissões, composto professores de cada área, enfim, dessa, ou da letras ou da linguística, né? E representantes dos alunos. Além disso, as próprias avaliações de curso, né? Como eu já comentei na minha apresentação, que a gente sempre discute problemas de modo, mas a gente não consegue apresentar nenhuma uma contraproposta ao que está dado hoje. Então, eu acho que essa é uma das coisas, toca no tema de representar pelo seguinte, construir uma comissão que debata, mas uma comissão que não seja só os integrantes aqui do centro acadêmico, mas que a gente faça reuniões e debata com o conjunto de estudantes. Então, que o máximo de pessoas possíveis participem, construam disso, um pouco nesse sentido. Bom, vou aproveitar meu tempo aqui, o tempo é livre, a gente não precisa se prender à pergunta. Colocando outras propostas aí, uma delas que a gente quer tocar para o ano que vem é uma grande campanha de contratação de professores no CEL. Eu acho bastante interessante, todo mundo aqui, quem tiver um tempo livre, fazer 2 exercícios aí. O primeiro é colocar no Google francês 8, CEL, enfim. Entrar no site do CEL, vocês vão encontrar essa disciplina, francês 8, alemão 8, italiano 8, vocês vão encontrar as ementas dessas disciplinas, porque essas disciplinas há alguns anos atrás já existiram, e hoje não existem mais por esse problema da falta de professores. E aí um outro exercício para vocês fazerem é colocar anuário estatístico da Unicamp 2010 e 2011, colocar no capítulo que fala do CEL, vocês vão ver
o quanto esse centro foi precarizado e o quanto não prejudica a gente. É transparente a queda do número de professores que se aposentam e não é reposto essa quantidade de professores. Só para concluir, é deixado só o mínimo para que o CEL continue funcionando para as disciplinas obrigatórias. Bom, retomando, a pergunta foi sobre como eles vão representar os estudantes. Acho que tem uma desfocada, então buscando pegar e cortar a bola, né? A gente tem uma proposta de chegar no estudante, de dialogar, sendo assim, o centro acadêmico sobre diversos momentos, assembleias, seja avaliação de curso, fazer uma avaliação de curso, como por exemplo, a outra chapa disse que na gestão de 2011 tinha pouca deliberação, mas quem se lembra, quem estava aqui, né, em 2011, se lembra que a avaliação de curso foi muito organizada. No noturno colou muita gente. Esse ano não colou 5 pessoas. Sim. O ano de 2011 foi muito organizado, foi uma carta que os professores tiveram acesso a essa carta, sabe? Foi dividida pelos cursos de estudos literários, linguística, letras, né? Então, representar é chegar no estudante, mesmo que o centro acadêmico tire em consenso numa reunião qual vai ser o posicionamento, é chegar no estudante representando de que maneira você tem o direito de dizer o que você acha desse assunto. Você tem que dizer qual é o seu posicionamento, mesmo que ele seja contrário ao que foi decidido na gestão. Mesmo que ele seja contrário ao que foi decidido na gestão. Porque é isso que representa. Não é a portas fechadas, não é um clube que fica no centro acadêmico, porque o centro acadêmico é um espaço que é disputado. Ele não é de ninguém. Eu já disse isso no debate anterior, ele não é de ninguém, ele não é de um clube. Ele é para ser disputado, porque quando é disputa, aí é que ele ganha força, aí que ele se torna de fato algo concreto. Agora eu vou passar a bola para a Florisa, que ela pediu para complementar, né, com base na representação. Até porque 2013 está chegando, os bichos estão chegando e a gente quer saber como que vocês vão fazer para abordar essa galera que vai ser nova na Unicamp, não vai conhecer nada e vai precisar saber como vocês vão trabalhar para que eles possam se sentir bem no Instituto. Beleza. Quando a gente falou do caráter deliberativo que a gestão de 2011 não tinha, é que, por exemplo, quando chegava alguém de fora da gestão, numa ordinária, ela poderia discutir, ela poderia falar sobre as questões dela, mas ela não votava. Quem votava era só a gestão. Esse caráter deliberativo foi recuperado agora na Apocalipse. Agora todo mundo vota. Essa é a questão do caráter deliberativo que agora que as ordinárias passaram a ter. Sobre a representatividade dos alunos, a gente tem um programa. Essa representatividade ela se dá dentro desse programa. Ela não é simplesmente o aluno chega lá, só ele, e ele fala, eu quero ser representado dessa maneira. É impossível. Porque se fosse assim, chegaria um aluno nazista lá e o Cal ia representar ele. Eu acho que é uma ilusão também achar que a gente representa todo mundo. Não existe. É ideal. E a gente está num mundo material. Talvez, alguns. Então, a representação